assunto da aula de hoje é: por que as pessoas não conseguem aquilo que elas querem? Os 4 arquétipos negativos que estão correlacionados com isso. Muitas vezes, né, o tema da lei da atração hoje, ele tá muito difundido, muito, se vê muito falar sobre isso na internet. Ah, faz visualização assim, ah, técnica do copo d'água, ah, técnica disso, ah, técnica de escrever no caderno, técnica disso, técnica daquilo. E muitas pessoas acabam entrando nesse universo, né, de informações. Às vezes assistem um filme, hoje tem um filme, né, do Segredo, tem um livro. Às vezes as pessoas não têm a compreensão exata daquilo que está sendo passado, não obtêm resultados justamente por causa disso, por não ter tido a compreensão adequada do que realmente é, de como funciona, e saem com aquela percepção de que, poxa, não funciona, poxa, é balela, isso não é real, isso não existe, sabe? E esse é o assunto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. O eletromagnetismo e lei da atração são a mesma coisa, tá? Então, todas as vezes em que eu falo eletromagnetismo, eu estou falando aqui de lei da atração também. É uma outra nomenclatura. E você pode acreditar que lei da atração funciona, que existe ou que não existe, mas o fato é que ela é real e que ela existe. Assim como a lei da gravidade. E há uma aula lá dentro da plataforma em que eu explico, né, as 4 leis universais que organizam e mantêm o todo em organização e em funcionamento, que são força nuclear forte, força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. A gravidade existe mesmo que você não acredite, mesmo que você não saiba da existência, mesmo que você seja um completamente leigo no assunto e não saiba, né, dessa nomenclatura, não saiba da existência dessa lei universal, ela existe e ela simplesmente é. Logo, a lei da atração também, por ser e fazer parte da organização do todo, da organização do universo, da mesma forma, ela existe e ela simplesmente é, você sabendo ou não, você conhecendo sobre o assunto ou não. Mas por que isso ficou tão difundido assim nos tempos atuais? Porque ela está intrinsecamente correlacionada com o que a gente vivencia. Ela está intrinsecamente relacionada com o nosso financeiro, com as nossas relações, com a nossa saúde, com tudo que a gente vive na nossa vida. Ela é a plasmagem, né, da nossa vida material. E entender esse funcionamento nos traz justamente a capacidade de, poxa, se ela é uma lei universal, assim, né, como a gravidade, eu posso então, sabendo o funcionamento dela, utilizar ela a meu favor e colocar, né, da melhor forma possível isso para me ter e co-criar a vida que eu sonho, que eu desejo. E, né, muitas vezes as pessoas têm uma percepção equivocada disso. Então, às vezes a pessoa leu ali o livro, tem aquela percepção e, poxa, já estou aqui mentalizando aquele sonho, aquele desejo e nada acontece para mim. Ah, lei da atração não funciona, eletromagnetismo é balela e blá, 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 blá. As pessoas não entenderam o básico, que não é o pensamento que cria, de fato, a matéria. Até seria se você estivesse totalmente desbloqueado, mas você não está nesse momento. Percebe a diferença? Que o pensamento é algo que cria a matéria e traz para você instantaneamente aquilo que você quer, de fato, quando você está completamente desbloqueado. Mas que você, quando você tem bloqueios, e esses bloqueios muitas vezes envolvem o emocional, envolvem uma carga eletromagnética de emoções, de sentimentos, e isso não funciona dessa forma, porque o que vibra de fato são as suas emoções e seus sentimentos. Então, quando alguém vem para mim, né? Então, qual que é o X da questão? Por que as pessoas não conseguem aquilo que elas querem? Mesmo fazendo visualizações, mesmo fazendo rituais, fazendo mantras, porque muitas vezes elas estão focadas aqui no mental e esse mental não está em alinhamento com o emocional, com as emoções,
Como assim, Ângela? Você pode ficar ali visualizando, mentalizando um infinito de vezes. Ah, eu quero um carro, eu quero aquele carro. Tem que ser aquele carro, eu quero ele assim, assim, assado, nesse modelo, assim, assim, assado. Mas aqui dentro do seu íntimo, você tá com sentimentos, emoções, várias questões em contrário a essa realização que está aqui na sua mente. Às vezes, ter aquele carro dentro da sua emoção e do seu sentimento inconscientes que estão guardados dentro de você te coloca em risco, te faz ser uma pessoa visada, atrair assaltantes. Isso por si só faz com que eletromagneticamente você repila aquilo que você pensa aqui que você quer. Entende isso? E aí as pessoas acham que lei da atração não funciona. Na verdade, está funcionando. O seu cardíaco, as suas emoções está emanando em contrário àquilo. E por isso aquilo não vem. Percebe? Não é o seu pensamento que traz para você aquilo, é o seu sentimento. E por isso é preciso sentir que aquilo está na nossa realidade para que aquilo chegue. Por exemplo, se você quer muito um emprego específico, um trabalho em alguma área, por isso que a gente sempre diz: sinta como se você já estivesse lá, nesse momento. Como seria para você já estar lá, naquele lugar? Como seria para você? Como é se sentir um milionário? Sabe? Deixa, é esse centro aqui que traz as coisas e a autorrealização para você. É através dele que vem que o eletromagnetismo funciona e que a lei da atração funciona. Aqui está a estação de rádio. Lembra da aula que eu expliquei que nós somos como uma estação de rádio que sintoniza a frequência daquilo e que traz tudo que está nessa frequência para nós? Aqui está a sua estação de rádio. Se você está vibrando, que é muito bom ter aquele carro, você já está na frequência dele, inclusive. Para recebê-lo, ele simplesmente entra na sua vida. E você, sem que você necessite até mesmo fazer visualização. Não é necessariamente o seu pensamento que traz para você as coisas, é o seu sentir, o seu sentimento. E enquanto você está ali com vários bloqueios no seu sentir, no tocante a você ter aquilo, aquilo não necessariamente vem para você. Porque num quesito de eletromagnetismo, você está repelindo aquilo do seu campo ao invés de atrair aquilo para você, ao invés daquilo ser trazido para você. Percebe? E quais são? Que legal, o que a gente sempre vê é que é só pensar que vamos atrair. Realmente, é, é muito ensinado esse poder no mental, né? As pessoas ensinam muito sobre isso. E esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas se frustram no processo. Porque ficam ali fazendo e fazendo visualizações o tempo todo e não entendem por que aquilo não está vindo. Poxa, sabe? Por que para o outro funcionou e para mim não funcionou? Às vezes, para o outro funcionou uma visualização, porque a visualização que ele fez no mental dele já estava alinhado com o emocional, e por isso, quando ele pensou, aquilo surgiu na realidade dele, foi materializado e ele conquistou de forma fácil, de forma leve, percebe? Mas quando outra pessoa ali ela tem várias questões emocionais no tocante àquele desejo, aquela vontade, no tocante àquilo que ela quer, se ela não liberar isso daqui, não é assim que a pessoa, que aquilo vai vir para a realidade da pessoa. Aquilo vai custar muito para aquela pessoa, sabe? E muito mesmo, porque ela não está desbloqueada para receber aquilo. Emocionalmente, ela se sente insegura no tocante àquilo. Então, suponhamos, eu quero muito, muito, muito ser um médico ou ser uma médica, mas aqui dentro eu morro de medo de alguém morrer nas minhas mãos. Eu morro de medo de um dia fazer uma cirurgia e um procedimento errado em alguém. Morro de medo de um dia
trazer um prejuízo para alguém ou fazer algo errado, prejudicar a vida da outra pessoa. Essa pessoa ainda não está na vibração do seu sonho, daquilo que ela pensa que quer aqui. Durante a faculdade, é um momento, um processo em que essas questões do emocional vão surgindo e vão tendo, e essa pessoa vai tendo a oportunidade de trabalhar isso, estruturar o emocional para quando se formar conseguir exercer a profissão. Percebe? Mas isso não acontece com todos. Tem pessoas que não aproveitam essa chance do percurso, daí é importante de viver o processo e o percurso das coisas até o sonho. Às vezes a pessoa não vivenciou ali a oportunidade do percurso e quando chega no final, não consegue se empregar, não consegue exercer a profissão, porque não estruturou emocionalmente durante o processo para chegar lá e conseguir realizar aquilo, sabe? Exercer aquilo. Então, se o emocional está todo ali carregado ainda de questões, a pessoa não consegue chegar ali e realizar. E, e, e isso é na nossa vida ali como um todo, né? Isso se esparrama para todas as áreas da nossa vida. Então, estou dando alguns exemplos aqui pontuais, mas isso se aplica no financeiro, isso se aplica na nossa saúde, isso se aplica, né, em todas as áreas. Então, se você quer muito, muito, muito emagrecer, mas ali dentro, aqui dentro, você morre de medo de não ter uma reserva no seu corpo, às vezes por alguma questão ancestral. Aqui dentro, dentro de você há um sentimento de alguém da sua ancestralidade que já passou fome. E por isso você morre de medo de um dia ficar um dia ou 2 dias sem comer e não ter reserva para o seu corpo se nutrir. Você acha que o seu corpo vai deixar você emagrecer? Digam para mim aí no chat. Tá fazendo sentido? Você quer aqui emagrecer, mas o seu corpo tem medo de emagrecer e de te faltar nutrientes para ele funcionar no momento que a comida te faltar. Tá percebendo? Então, como que isso vai se tornar real para você? De uma forma leve, de uma forma fácil. Por isso que as pessoas sofrem tanto, porque elas estão o tempo todo aqui brigando com o de cá. Percebe isso? Que elas estão o tempo todo nessa dualidade, nessa briga entre esses dois centros, querendo aqui e muitas vezes se frustrando por não conseguir, porque aqui há um misto de emoções que fazem com que a pessoa repila aquilo que ela quer aqui, que ela acha, que ela pensa que ela quer, sabe? E o que muitas vezes fica aqui que repele, né, essas questões? A gente tem 4 arquétipos negativos que influenciam o emocional e que trazem, né, muitas dessas questões. Uma delas são padrões sabotadores. O que são os padrões sabotadores? São os padrões que estão no movimento contrário ao amor próprio, à percepção que a pessoa tem de si mesma. Então, padrões sabotadores são muitas vezes padrões de baixa autoestima, padrões que afetam a forma como a pessoa se vê e no que ela se sente de fato merecedora de vivenciar. Padrões que afetam a percepção do divino que é a pessoa. Segundo arquétipo negativo que bloqueiam, né, a vida das pessoas e que faz parte desse conjunto de coisas que fica aqui, que repele aquilo que a gente verdadeiramente quer. O padrão e o arquétipo da vítima, que está também lá na aula, dentro da plataforma eu falei sobre ele. São padrões muitas vezes daquela pessoa que está sempre entregando o poder para o outro, sempre com dificuldade de assumir a responsabilidade sobre as coisas. A pessoa está sempre jogando a responsabilidade para o outro, a responsabilidade sobre o que aconteceu na vida dela e sobre o que acontece com ela para o outro e nunca assume de fato a responsabilidade sobre si, a responsabilidade sobre a sua própria vida. Essa pessoa não quer estar no comando, porque ela visualiza mais pontos positivos em ser vítima e estar sempre culpando o outro, jogando a responsabilidade para o outro, do que ela fazer alguma coisa para melhorar.
Percebe? Então, esse é né, dos arquétipos negativos que sempre nos trazem um sentir que também está em contrário com aquilo que eu quero. Porque estar no poder de trazer para mim aquilo que eu quero é sair também desse estado de vítima. Como que eu vou atrair para mim uma coisa e estar no comando da minha vida se internamente eu estou sempre nutrindo que eu sou uma vítima do mundo, eu sou uma vítima das circunstâncias, eu sou uma vítima do governo, eu sou uma vítima dos bancos. Percebe quanto que isso é forte? Enquanto você se acha que você é sempre uma vítima, você vai estar sempre caindo em golpes. Os bancos vão estar sempre capturando seu dinheiro. E aí as dívidas vão sempre aumentando. É uma bola de neve. Enquanto a gente está no padrão da vítima, a gente está sempre arrumando relacionamentos destruidores emocionalmente, que vão nos fazer de vítima, de fato. Vítimas emocionais, às vezes até vítimas físicas de agressão. Vítimas de agressões verbais também. Esse também é um outro sentir que muitas vezes, né, nos trazem questões. Terceiro padrão, terceiro arquétipo negativo que muitas vezes também sabotam as nossas realizações e que está aqui nesse sentir que a gente precisa ser trabalhado, eliminado, é o padrão de miserabilidade, que faz com que a gente esteja sempre vibrando na falta, que faz muitas vezes que a gente está na falta, está na necessidade, mas alguém oferece um emprego e você recusa o emprego porque acha que aquele emprego não é para você. Porque acha que não estão pagando o necessário o suficiente. E olha que você está completamente sem dinheiro. Percebe isso? É um dos padrões que fazem com que você não seja grato e não se sinta grato pelas pequenas aberturas que o universo vai trazendo para você. Sabe? Que vão te mantendo, né, preso num padrão de miserabilidade. Num padrão em que você nunca é de fato e se sente de fato grato por aquilo que o universo está trazendo para você. E um quarto arquétipo negativo que está sempre nos mantendo também na contramão de realizar e de conquistar aquilo que gostaríamos é o padrão da inflexibilidade. O padrão da inflexibilidade está muito relacionado àquela pessoa que e aquele sentir de que eu sou sempre o perfeito e ao perfeccionismo, né? Tá ligado ao perfeccionismo, a necessidade de perfeição. Aquela pessoa que é sempre acerta na mesa, que não aceita ouvir a opinião do outro. E por isso nunca está aberto para abrir a percepção de sair fora da caixa. Porque quando você está certo e convicto de algo, você perde a chance e a oportunidade de ver uma mesma situação através dos olhos do outro e de talvez vislumbrar algo que o outro trouxe de novo e que você ainda não tinha percebido. São questões que muitas vezes nos mantêm, são né, arquétipos negativos e são arquétipos ligados ao infantil, ligados à infantilidade, ligados ao desenvolvimento do ser humano que se dá ali na fase da criança. Então, são arquétipos que são desenvolvidos e que a pessoa passa a vivenciar ainda ali na infância, segundo as programações que ela vai recebendo. Segundo a forma como a gente vai sendo criado, vai sendo programado, às vezes a gente vai sendo programado para nos sabotar, para estar sempre num padrão de vítima, sempre reclamando da vida, num padrão de miserabilidade, sempre com foco na falta, num padrão de inflexibilidade, nunca ouvindo o outro, muitas vezes porque os nossos pais não estavam abertos a nos ouvir. Ou a gente passa a fazer o contrário e a estar sempre a ser um ouvido para o outro, ou a gente repete o padrão e fica inflexível, né? E também não ouve o outro porque aprendemos isso. Então, essas questões precisam ser limpas, limpas aqui dentro de você, no quesito de sentimento, para você, de fato, vivenciar e trazer as coisas que você deseja com a força do seu pensamento.
Percebe a diferença? Às vezes, se você assistir o filme Segredo, você vai pensar assim, poxa, só eu pensar que eu vou cocriar. Mas se aquilo não está alinhado com o seu sentir, não vai necessariamente funcionar da forma como era para funcionar, percebe? Porque não há alinhamento. Não é que a lei da atração, não é que o eletromagnetismo não esteja em funcionamento ali naquele momento. Pelo contrário, ele está. Só que ele está condizente ao que você está vibrando. E você está vibrando ali naquele momento medo de chegar ali e conquistar ali aquilo que você quer. Você está se sentindo inseguro. Você ainda está aqui dentro questionando no seu sentir, no seu sentimento, se aquilo é mesmo para você ou se não é. Então, aqui na sua cabeça, você tá, poxa, aquilo ali vai me dar um bom salário, é uma boa carreira. Poxa, aquele fulano é o par perfeito para mim, mas aqui dentro você tá. Nossa, será que eu tô à altura dessa pessoa? Será que essa pessoa vai me valorizar? Será que eu mereço essa pessoa na minha vida? Será que isso, assim, o assado? Poxa, será que eu tenho estrutura e eu consigo lidar com a quantidade de trabalho daquele serviço? Aqui dentro, enquanto você não alinha, né, o seu sentir com aquilo que você está querendo aqui, as coisas não fluem de fato para você e não casam ali, porque a cocriação da realidade, o eletromagnetismo, funciona através da leveza, através do próprio eletromagnetismo mesmo, trazendo as coisas para sua vida através da vibração do seu sentimento. E por isso que há uma passagem bíblica, deixe-me recordar aqui, gente, só vou passar vergonha. Ela é exatamente dessa forma. Aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, mais lhe será tirado. As pessoas não entendem o que é que significa isso e fica assim, poxa, mas aquele que não tem vai tirar mais ainda? Não é algo que o divino está punindo a pessoa, é algo que a própria pessoa está cocriando de ser assim. Percebe? Porque se a pessoa está vibrando no não tem, no não ter, eletromagnetismo, percebe? Mais falta ela está atraindo para si. E quanto mais você se sente grato por aquilo que você já tem, percebe que mais você atrai para ter? Tá entendendo? Coloquem aí nos comentários para mim, eu preciso saber se vocês estão entendendo o que eu tô passando aqui. De fato, ali é o sentimento, gente. Cristo já trouxe isso há mais de 2000 anos. Pelo amor de Deus, isso precisa ficar assim, entendido 2000 anos depois, que senão nós estamos muito retrógrados. Pelo amor de Deus, digam que estão entendendo, porque 2000 anos tem esse ensinamento. E até hoje as pessoas não entenderam. Então, né, as coisas funcionam dessa forma, né? O eletromagnetismo, ele tá ali correlato ao seu sentir. Quanto mais grato, quanto mais o seu sentimento, você vibra no sentimento, o que você tem, o que você já conquistou e se sente feliz por aquilo, mais você vai ter, mais vai entrar na sua vida. E por isso que eu trouxe na última aula a importância de vocês comemorarem cada pequena vitória de vocês vibrarem na felicidade, sabe, de cada pequena vitória e cada coisa que vocês perceberem que mudou, comemorem, porque quanto mais vocês comemorarem, mais vai vir de coisas boas. É essa vibração que vai atrair para você as coisas boas, tá bem? Momento para perguntas. Está aberto oficialmente o momento para perguntas. E já vou conectando aqui para a gente poder fazer a liberação. A Edna fez uma pergunta. Como sei se estou sentindo o que é para sentir? Isto é muito. Sentir, acho que nem sempre é sentido. Então, quando você pergunta como sei se estou sentindo que é para sentir, você está no seu mental.
Você está na racionalização. E sentimentos não são não é algo racionalizável. Percebe? Não é algo que está na compreensão e na percepção da sua mente. Você tem o seu corpo mental e você tem à parte o seu corpo emocional. Eles funcionam de formas diferentes. E por isso que eu indiquei no início da aula, expliquei sobre a limpeza e disse que aconselho realizar a limpeza pelo menos uma vez, ouvindo, né, de certa forma, para girar chaves no seu mental. Porque uma coisa é a liberação no seu emocional, outra também é a liberação no seu mental. No seu mental, apenas chaves vão virar, percebe? Apenas vão girar algumas chaves de entendimento e você vai perceber, poxa, era por isso que eu estava vivendo tal coisa, girou a chave. Isso funciona no seu mental. Já no seu emocional, há uma carga de sentimentos que não se gira a chave. Elas precisam ser limpas. Elas precisam ser transmutadas, liberadas. Então, cada corpo sutil tem o seu funcionamento específico. E é isso muitas vezes que os cursos de desenvolvimento pessoal não trazem. E por isso as pessoas muitas vezes não têm resultados. Porque uma coisa é o funcionamento do seu mental, outra é o do seu emocional. São corpos distintos, com funções e com funcionamento distinto também. Aqui nas limpezas, tanto das gravadas dentro da plataforma quanto das online, nós realizamos essas limpezas em todos os seus corpos, cada qual segundo o seu funcionamento, ok? Então, quando você pergunta, como sei se estou sentindo o que é para sentir, isso é uma pergunta da sua mente tentando compreender o sentimento. Quanto mais limpezas você for fazendo, for realizando e for conectando de fato com o seu corpo, com o seu coração, mais você vai aprender a sair aqui desse mental e a deixar focar no seu sentir, que é também uma conexão com o corpo, tá bom? Então isso é algo que depende de prática, que vai sendo aprendido a cada liberação. A cada liberação você se conecta tanto mais consigo mesma quanto com o seu próprio corpo. E mais fácil vai sendo para você conectar com o seu sentir, sem necessidade da sua mente de racionalizar aquilo que está sendo sentido. Vai ter momentos e aulas profundas que você vai chegar aqui e você vai só chorar, 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 sem saber pelo que você está chorando. E não importa pelo que você está chorando, importa que você está dando vazão a algo que estava aqui, que precisa ser posto para fora. Percebe? A nossa mente quer sempre racionalizar as coisas. Aqui no nosso sentir estamos aprendendo a soltar o controle da nossa mente, a despertar esse novo comando que é através do coração. Então, estou sentindo sem saber que estou sentindo. Sim. Traz a sua percepção para o seu corpo, ok? Durante as limpezas, conexão com o corpo e solta o controle. Só solta o controle e relaxa. É para vivenciar o processo, à sua maneira. Você pode sentir coisas no seu corpo, às vezes um arrepio, às vezes sentir onde o seu corpo está ferido, está machucado, onde as suas células precisam se regenerar, onde você está guardando emoções, tudo isso você vai despertando cada vez mais que conectar com o seu corpo, ok?